tarde. Meu nome é Lucas Moraes, eu sou advogado criminalista no escritório de advocacia Moraes e Paixão e hoje iremos tratar um pouquinho a respeito do caso que ocorreu no estado de Goiás que gerou grande repercussão social e midiática em todo o país e no exterior também. O caso ele versa sobre o senhor João Teixeira, conhecido também por João de Deus, na qual exerce a função de médium na cidade de Abadiânia de Goiás, pela casa de Loyola, e realizava diversos procedimentos e curas por meios espirituais. João foi acusado nesses últimos tempos de ter abusado nos últimos anos de aproximadamente 205 vítimas. Nesse interim, o Ministério Público do Estado de Goiás e também de outros estados, buscando cooperar com o nosso estado, criaram uma central de atendimento para poder ouvir essas vítimas, pois, com a proliferação de um dos depoimentos, encorajou as demais vítimas a levar este fato às autoridades policiais. Este caso ele já supera o fato ocorrido pelo ex-médico responsável de realizar reprodução assistida, o Dr. Roger, a qual foi condenado a 181 anos de prisão pelo fato de ter abusado de mais de 51 vítimas em nosso país. O principal objetivo desse vídeo é analisar quais circunstâncias e quais narrado pelas mídias de comunicações, em geral, acabaram que de forma genérica exteriorizaram essa conduta como sendo um denominado estupro. Então vamos debater algumas questões pontuais se poderia ser estupro ou algum outro delito tipificado no Código Penal ou leis esparsas. Conforme narrado pelas vítimas, nós podemos tipificar em diversos sentidos, diversas óticas esse fato narrado. Aquelas pessoas que são menores de 14 anos, na data do fato, independentemente se houve ou não houve violência ou grave ameaça, será determinado como um estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, com pena de 8 a 15 anos, desde que a vítima tenha menor de 14 anos. Contudo, se estamos falando de vítima com idade completa de 14 anos na data do fato e superior a essa idade, nós podemos trabalhar com duas tipificações, que vamos ter que analisar as circunstâncias que cercearam aquele respectivo caso. Se porventura não houve a utilização de violência ou de grave ameaça para a prática desses atos, e lembrando que o estupro ele pode ocorrer com conjunção carnal, penetração pênis e vagina, ou por atos libidinosos, na qual não há a penetração pênis e vagina. E o que tudo indica, a maioria desses atos, eles ocorreram por intermédio de ato libidinoso. Então vejamos, se a vítima for maior de 14 anos, utilizou-se de violência e grave ameaça para obter aquela vantagem sexual, estamos diante do delito de estupro. Estupro elencado no artigo 213 do Código Penal. E o estupro ele vai ter ali uma pena de 6 a 10 anos. Contudo, se não houve violência ou grave ameaça, e ele utilizou exclusivamente da sua postura de ser um médium e utilizou daqueles atos ali para, porventura, prolatar que a cura ocorreria, nós não estamos diante nem de um estupro e nem estupro de vulnerável, mas sim de uma violação sexual mediante fraude, elencado no artigo 215 do Código Penal. E a penalidade ela é menor do que os demais delitos. Aqui nós temos uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Lembrando que a alteração desse ano, a Lei 13.718, determinou que todos esses delitos passassem a ser de ação pública incondicionada à representação. Ou seja, as autoridades públicas deverão tomar as medidas cabíveis, independentemente ou não de representação das vítimas. Mas temos que ter uma pequena ressalva. Se a pessoa utilizou daquela sua função
para a cura e obter aquela vantagem sexual, porém ela ministrou medicamentos que inibisse a capacidade de entendimento da vítima, nós saímos do delito de violação sexual mediante fraude e vamos vamos migrar lá para o estupro de vulnerável, 217A, mas agora a gente não vai rotular no caput. Porque se a pessoa for maior de 14 anos, não vai configurar o caput, mas vai configurar o parágrafo 1º, que corresponde à mesma pena, quando a pessoa ela não tem a capacidade de entendimento e discernimento daquele fato. Então, fazemos esse breve live para que possamos tirar algumas dúvidas, para que não fique naquele conhecimento social e comum geral que tudo é estupro, pois há uma diferença entre estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. E a principal diferença será aí nas penas combinadas para os respectivos tipos e a forma que foi aderida para a prática daquele ato, e obtenção da vantagem sexual. Espero ter sanado as dúvidas daquelas pessoas que nos questionaram. Agradecemos a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.